Na aula anterior nós tratamos um pouco de terminologia, voltado mais para as questões da datação. Eu gostaria agora de avançar um pouco mais e estamos preparando para a gente poder entrar nos métodos de datação, que é uma coisa muito legal. Eu acho que você vai... Se você já conhece, a gente vai poder ampliar um pouquinho mais o seu conhecimento. Se você não conhece, não fica assustado, a gente vai trabalhar aos poucos e vamos conhecer um pouco melhor, afinal de contas, como essa datação é feita. Lembra que nós já temos tratado um pouco a respeito disso, essa origem dos bilhões de anos. Afinal de contas, como é que as pessoas podem afirmar que um determinado fóssil tem milhões de anos? Ou que uma rocha teria bilhões de anos e coisas desse jeito? Percebe? Nós precisamos aprender um pouco mais para ver como que essa dinâmica toda vai funcionar. Então eu queria tratar com vocês, mais especificamente hoje, dentro desse contexto, duas técnicas de datação. Tem bastante coisa legal aqui para a gente ver, então eu quero tratar aos poucos, a gente vai de forma assim gradativa. Tá? Só uma coisinha, seria muito legal se você puder dar uma olhadinha naquilo que a gente já tratou nas aulas anteriores relacionadas com essa parte da datação. Tá? Nós estamos dando continuidade, é bom sempre de fazer uma revisão. Como o nosso tempo aqui na aula é curto, eu não quero gastar tempo fazendo muita revisão. Então, dá uma olhadinha lá, vê o que tem, o que já foi visto, e a gente vai avançar um pouquinho mais, tá bom? Então, hoje eu queria tratar desses duas técnicas de uma forma mais específica relacionados com a datação. Um dos grandes problemas com datação, acho que você já consegue imaginar, né? Afinal de contas, como que a gente faz isso? Então eu queria dar algumas ideias e alguns conceitos para a gente tratar. Tá? O primeiro deles que eu queria mencionar é como saber que o tempo está passando. Ou seja, mudança. Você está olhando do seu lado esquerdo aí, você está vendo aquela ampulazinha para marcar o tempo. Tá? Então, à medida que a areia passa da parte de cima para a parte de baixo, você percebe que o tempo está passando. Mas se você não tem algo parecido com isso, é só olhar ali pela janela, se tiver nuvens lá fora, como você está vendo ali do lado direito, você vai perceber que à medida que o tempo vai passando, as nuvens vão mudando o formato, mudando o posicionamento e coisas assim. Percebe? Isso aí está relacionado com mudança. Então, como que a gente poderia saber que o tempo está passando? A parte mais lógica e óbvia disso é a gente usar um relógio, certo? Ou dar uma olhadinha no sol, se está nascendo, se está se pondo, se está ficando escuro, se está ficando claro, coisas desse jeito. Mas você lembra que quando a gente pega um fóssil, e aí? Como é que a gente trabalha com isso? Como é que você sabe que o tempo teria passado ali? Percebe? A mesma coisa, se você olha para uma árvore. Se você olhar para uma árvore, como é que você sabe se essa árvore é nova ou se ela é velha? Principalmente se você estiver no meio de uma floresta. Como saber? Certo? Então, como que a gente sabe que o tempo está passando? A gente vai tratar disso durante essa fase da metodologia de datação. Tem mais uma outra pergunta que é bem interessante a respeito disso, que é a seguinte. Como saber o quão rápido o tempo está passando? Ou seja, a velocidade da mudança. Essa é uma pergunta assim, muito legal, porque se a gente não tem noção do quão rápido o tempo está passando, não dá para ter uma ideia da idade de um determinado objeto. Ou seja, imagina, se o tempo passa muito rápido e você dá uma olhadinha ali, você vai falar, não, esse objeto tem milhões de anos. Você vai falar, não é possível, não tem como isso acontecer. Então é muito importante a gente saber essa velocidade de mudança. Ou seja, quão rápido o tempo está passando. No nosso caso, a gente usa muito a ideia do dia, ou de um mês, ou de um ano. Eu pulei a semana, mas tem a semana aí no meio também. Por exemplo, o dia a gente trata como tendo 24 horas. Na verdade, ele não tem 24 horas. Ele tem... vou fazer o seguinte, dá uma pesquisadinha para você ver quanto que tem o dia aqui na Terra. Lá em Marte, o dia tem 24 horas e 10 minutinhos, mais ou menos. Aqui não tem 24 horas. Você fala, claro que tem, o meu relógio tem 24 horas.
A gente deu uma arrumadinha assim, quando eu digo os cientistas, nós demos uma arrumadinha para ficar mais fácil dividir 24 em horas que são literalmente números inteiros, tá? É por isso que a gente trabalha com 24 horas. Mas na verdade não são 24 horas exatamente. Então vai lá, dá uma pesquisadinha, uma pesquisada e você vai descobrir, são 23 horas, 56 minutos e dá uma olhadinha quantos segundos. Tá? Eu já dei uma dica para você aí. Então, saber a velocidade. Então, quanto tempo teria se passado? Ou seja, a Terra dá 365 voltas e mais 1/4 de volta, tá? Ao redor do Sol, para completar uma volta certinha ao redor do Sol. Então, são 365 voltas mais 1/4 de volta. É por isso que a cada 4 anos nós temos o chamado ano bissexto. Por quê? Porque quando você tem 1/4 de volta, se você juntar isso em 4 anos, você tem um dia inteiro. É por isso que no mês de fevereiro, a cada 4 anos, a gente coloca um dia a mais. Daí você tem 29 dias no mês de fevereiro. Legal, né? Tá vendo como é importante saber a velocidade que o tempo passa? Mas e se você tivesse num outro contexto? Bom, num outro contexto a gente teria que estudar o outro contexto. Mas eu quero ficar mais, assim, ficar voltado aqui para o nosso planeta. O planeta Terra. O que significa um dia? Um dia significa uma rotação completa do planeta ao redor do seu eixo. Já falei para você dar uma pesquisada quanto tempo demora isso. O que seria um ano? É o tempo que o planeta demora para dar uma volta certinha em volta do Sol. Tá? Então agora, esses são conceitos que, eu sei, parece meio normais, assim, né? Falar assim, mas rapaz, você está repetindo coisa que está chovendo no molhado. Não, esses são conceitos importantes para nós termos uma noção de quão rápido o tempo está passando. Ou seja, as mudanças que estão acontecendo, ou seja, com a velocidade dessas mudanças. Tá? Mas tem mais uma outra área aí que é muito importante, que está relacionado com o seguinte: como saber quanto tempo teria se passado? Percebe por que é importante a gente saber dia, mês, ano e coisas assim? Porque, na verdade, nós estamos medindo a mudança. Ou seja, quanto tempo desde um momento tal até agora. Isso daí é uma área fascinante porque é a base da metodologia de datação. Ou seja, eu começo hoje e vou em direção ao passado. É assim que funciona. Ou seja, o que teria? Como eu saberia algum ponto lá no passado que vai ser o meu ponto para marcar? Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha de novo nessa imagem. Olha do lado esquerdo e olha do seu lado direito. Do lado esquerdo, você está vendo literalmente um marcador de água de um lago. Tá? Então dá para a gente medir ali a água baixando. É bem fascinante isso. Mas você precisa saber a partir de quando ela começou a baixar para você ter uma noção de quanto tempo esse processo está acontecendo. O outro, do lado direito, é uma enchente, uma inundação. Então ali você está vendo a marca, você está vendo a água subindo. Então precisa saber a partir de que ponto a água começou a subir. Isso para a gente poder ter uma noção de há quanto tempo esse negócio está acontecendo. Percebe? Ou seja, quanto tempo teria se passado. Então nós vamos trabalhar essas questões para a gente ter uma noção geral de como é feita essas marcações, ou seja, começando hoje, voltando em direção ao passado, como saber quanto tempo teria se passado, qual é o marcador. Por exemplo, eu já fiz mais de 60 anos. Tá? Se eu quiser saber quando que eu nasci, eu teria que pegar, obviamente, minha certidão de nascimento. Então, pegando a certidão de nascimento, agora eu sei o ano em que eu nasci. Sabendo o ano em que eu estou, eu consigo voltar e calcular há quanto tempo atrás eu teria nascido, e essa seria a minha idade. Inclusive, sabendo o dia, é possível saber até quantos dias, desde quando eu nasci até agora, teriam se passado. Agora, imagina se a Terra tivesse começado a rodar um pouquinho mais rápida. Daí seria o mesmo número de horas? Não. Seria diferente. Ou se a Terra estivesse girando um pouquinho mais devagar, teria sido o mesmo número de horas?
Não, teria sido diferente. Daí você fala, mas os dias, a quantidade de dias não teria mudado. Mas o tempo teria sido diferente. Porque agora o dia não teria, se a Terra estivesse girando mais rápida, o dia não teria 24 horas, teria menos de 24 horas. Bem menos de 24 horas. Agora, e se a Terra estivesse girando bem mais devagar? Daí o dia teria mais que 24 horas. Percebe? Então é muito importante a gente perceber esses pequenos detalhes para poder entender a datação. Como é feita a datação, então? O que eu quero colocar para vocês é que existem praticamente duas metodologias específicas de datação. São dois métodos de datação. Tá? O primeiro deles, colocar para vocês aqui, é chamado método incremental ou métodos incrementais. Como isso funciona? Esses métodos medem tecnicamente, no caso, taxa de crescimento ou taxa de formação ou mesmo taxa de erosão. Então são três áreas específicas nesses métodos incrementais. Por exemplo, taxas de crescimento. A gente podia tratar de dendrocronologia, que é literalmente o crescimento desses anéis das árvores dentro do tronco. Literalmente todo ano um anel mais claro e um anel mais escuro se formam ali no tronco dessa árvore. Então é possível, medindo essa taxa de crescimento, ter uma noção qual seria a idade dessa árvore. Deixa eu colocar dessa forma que fica mais fácil. Ou você pode colocar também, a gente vai olhar a formação de varvitos, ou seja, vão sendo depositados sedimentos. Se você sabe quanto é depositado por ano, ou seja, a espessura, e não tem assim nada que vai causar algum distúrbio no sistema, tá? Mas se estiver assim bem tranquilo, bem sossegadinho, você sabe que por ano essa taxa, se você medir a camada toda, você tem uma noção há quanto tempo esse processo está acontecendo. Então isso é só para a gente ter uma noção a respeito desses métodos incrementais. Taxas de crescimento, taxas de formação, taxas de erosão. E a gente vai trabalhar isso daí com mais detalhes para ficar assim bem claro. Então, essa é uma metodologia. É relacionado com a parte incremental. Aumento de alguma coisa, ou nas taxas de crescimento, taxas de formação, ou até mesmo nas taxas de erosão. Você fala, mas erosão está diminuindo alguma coisa. Mas é incremental também. Você sabe o quanto está sendo passando por erosão, para deixar mais simples. Tá? Então, esses são os métodos incrementais. Agora, tem um outro grupinho aqui que eu queria tratar com vocês. Esse aqui é o que o pessoal mais usa, que na verdade é aquilo que nós mais usamos, que são os métodos radiométricos. Esses nós tratamos de uma forma mais específica, porque a gente trata assim do decaimento. Vamos dar uma olhadinha então. A gente tem, por exemplo, decaimento de elementos químicos. A gente tem também a parte que a gente chama, que é muito parecido, que é desintegração. Tá? E o que tem também uma outra parte, que é a parte de emissão. E a gente vai perceber que os três estão praticamente interligados. Ou seja, quando a gente pensa nessa parte de métodos radiométricos, desculpe, a gente está pensando mais especificamente em elementos químicos que mudam espontaneamente. São os radioisótopos. Então, com o passar do tempo, eles ou deixam de ser aquilo que eles eram, passam a ser alguma coisa diferente, um elemento químico diferente. Por exemplo, o nitrogênio, ele, dependendo do tipo de nitrogênio, ele vira carbono, o carbono 14. Então, a gente vai tratar um pouquinho a respeito disso, obviamente quando chegar lá na época, para ver como funciona toda essa metodologia. Então, os dois métodos principais, um deles, os métodos incrementais, esses daí são assim para a gente trabalhar com coisas que são relativamente recentes, tá? E o outro são os métodos radiométricos, esses daí a gente trabalha com coisas que teoricamente são mais antigas. Então a gente vai usar essas duas metodologias e nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho dos métodos dentro de cada uma dessas metodologias, tá bom? Só para a gente continuar, porque tem mais algumas coisinhas que eu queria tratar com você, que quando nós trabalhamos com métodos de datação, tem algo que é muito importante para a gente
entender. Olha só, quais eram as condições iniciais? Ou seja, como era o sistema logo no início para a gente saber a datação? Quando nós pegamos, por exemplo, o carbono 14 ou qualquer outro método radiométrico, a gente precisaria saber no início, quando essa rocha foi formada ou quando esse fóssil se formou, qual seria a quantidade inicial de um determinado elemento químico, que é o que nós vamos utilizar para fazer a datação. Agora, se eu não souber quanto desse elemento químico estava presente no início, quando a rocha foi formada, ou quando o fóssil foi formado, vai ser bem difícil a gente saber quanto tempo atrás aquilo teria se formado. Deixa eu dar o conceito para vocês usando a minha garrafinha d'água. Tá? Imagina que eu fizesse um furinho aqui na garrafinha d'água e começasse a vazar a água. Sabendo quanto de água tem aqui dentro e o quanto está vazando, depois de um certo tempo, eu iria olhar, eu tenho só uma quantidade menor de água aqui dentro, eu teria condição de calcular, pegando o quanto de água já saiu e a velocidade que a água está saindo, calcular há quanto tempo esse processo está acontecendo. Tá? Seria bem tranquilo, mas para isso eu teria que saber o quê? Quanto de água tinha no início. Se eu não souber quanto de água tinha no início, eu não sei. Uma marca aqui pode significar qualquer coisa. Portanto, eu tenho que saber, no caso da minha garrafinha d'água, quanto tinha no início. É isso que eu tenho em mente quando eu digo o seguinte: quais eram as condições iniciais para que a gente possa datar esse método? Essa é uma consideração muito importante e nós vamos trabalhar com ela ao longo dos métodos de datação. Uma segunda que é muito importante é a seguinte: quais eram as quantidades iniciais? Primeiro, nós tínhamos uma noção como era o sistema logo no início e quais eram as quantidades. Seriam apenas de um elemento químico, vários elementos químicos, seria a estrutura, como teria sido isso no início? Ou seja, a gente precisa ter uma noção de certas quantidades. E, por exemplo, usando a minha garrafinha d'água, tá? Essa quantidade inicial, ela é mensurável? Ou seja, eu posso ter certeza ou é meio que um chute no escuro? A gente chama isso de mais ou menos uma proposta altamente educada. Ou seja, estou chutando no escuro. Na verdade, nós precisamos ter noção dessas quantidades iniciais. A gente vai tratar a respeito disso também quando nós chegarmos em cada um dos métodos que nós estamos olhando aí. Então eu falei quais eram as condições iniciais, quais eram as quantidades iniciais, e eu queria dar mais uma para vocês, quer dizer, mais algumas, que está relacionado com o seguinte: a constância das taxas avaliadas. Essa é algo assim muito importante e ela é um pouquinho mais sutil. Deixa eu me explicar. Pega a nossa garrafinha d'água. Fiz o furinho aqui, a água está saindo. Para termos gerais, eu posso dizer que a velocidade aqui é constante. Tá? Ou seja, a vazão é constante. A velocidade que a água sai. Mas, se a gente pegar de forma prática, isso não é verdade. À medida que a água vai acabando, você vai perceber que aquele jato que está saindo aqui, ele vai diminuindo, não vai? Cada vez vai ficando mais perto até ele começar a gotejar. Percebe? Mudou a taxa de vazão da água lá da nossa garrafinha. Ou seja, dá para a gente assumir que ela é constante o tempo todo? Não, não dá. Mas dá para a gente ter uma ideia. Percebe? Então, quando nós trabalhamos com os métodos de datação, é muito importante nós termos a noção dessas chamadas taxas. Por exemplo, a desintegração do carbono 14, ou seja, todos os demais que a gente vai tratar aí. Uma outra que é bem importante, essa daqui, é a constância dos parâmetros que estão sendo avaliados. Então, quando a gente fala, por exemplo, os anéis de árvores, tá? Tem árvore que não crescem 2 anéis por ano. Crescem 2 anéis a cada 2 anos. Ou algumas até um pouquinho mais. Então a gente precisa saber essa taxa de crescimento, ou seja, essa constância dos parâmetros que nós estamos avaliando. Isso daí ou seja, todo ano é certeza que vai ter
um anel de crescimento na primavera, por ali assim, e outro no verão, é certeza que esses dois vão acontecer todo ano? Percebe? Então é importante a gente trabalhar com essa questão da constância dos parâmetros que estão sendo avaliados. E para a gente concluir, tem mais um que é um ponto importante, é o seguinte, que eu queria deixar claro que existem outros métodos que não serão abordados aqui. Não tem como a gente abordar todos eles, mas nós vamos trabalhar com vários. Tem uma lista bem grande só para você ficar bem assim inteirado da metodologia de datação. Então, só para relembrar, 2 métodos importantes. Um deles são os métodos incrementais e vão passando por pequenos aumentos ou diminuições, e outros são os métodos radiométricos. Legal? Próxima aula, a gente vai começar falando dos métodos incrementais e a gente vai estudar vários deles ao longo de algumas aulas. Ficando por aqui, um abraço para você, nos vemos na nossa próxima aula, tá bem?